Sexto ano, vamos continuar a correção dos nossos exercícios da revisão do terceiro bimestre. Nosso próximo exercício é o número 8. O exercício 8, ele diz: o número 2,54 representa 2 inteiro e 54 centenas, 54 dezenas, 54 centésimos, 54 décimos ou 54 milésimos. Nós estamos trabalhando aqui com a leitura de números decimais. As casas decimais, elas são contadas após a vírgula. E como se nomeia essas casas decimais após a vírgula? Quando nós temos a vírgula, antes dela, nós chamamos de parte inteira. E ela é nomeada de acordo com aquilo que nós já conhecíamos: unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Já os números que vêm depois da vírgula corresponde à nossa parte decimal ou parte fracionária. Nós chamamos ela de décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Observe que, se você tem apenas um número após a vírgula, ele é chamado de décimos. 2 números, centésimos. 3 números, milésimos. 4 números, décimo de milésimo. 5 números, centésimo de milésimo. 6 números, milionésimo. 7 números, décimo de milionésimo. 8 números, centésimo de milionésimo. 9 número, bilionésimo. E assim por diante. Vamos olhar então qual será a resposta correta para o nosso exercício. Nós temos o valor antes da vírgula, o número 2. Ele corresponde a duas partes inteiras, ou apenas 2. Agora, depois da vírgula, nós temos dois algarismos, o 5 e o 4, que junto formam 54. Como são dois algarismos, então nós chamamos ele de centésimo. 54 centésimo. A leitura é 2 inteiros e 54 centésimos. Resposta correta, letra C. Nosso próximo exercício é o exercício 9. No exercício 9, nós temos um cartaz anuncia o preço da gasolina por R$ 2,206 o litro. Isso significa que o posto vende a gasolina por R$ 2,00 e observe que aqui nós temos a parte inteira, que é o valor que vem antes da vírgula, que corresponde aos R$ 2,00. E depois da parte inteira, nós temos as casas decimais, 206. Esse 206, como nós fazemos a leitura dele? A, 0,206 centésimos de reais. B, 0,206 décimos de reais. C, 206 centésimos de real. D, 206 milionésimo de real. E E, 206 décimos. Nós fazemos a leitura do valor que vem antes da vírgula como inteiro. Então, nós temos dois inteiros, que são correspondentes aos R$ 2,00. Depois da vírgula, nós temos 206. 206 ocupa 3 casas decimais. Nós temos o algarismo 2, 0 e 6. Quando nós temos 3 algarismos, nós chamamos de milionésimo. Então, 206 milionésimos. Letra correta, letra D. Nosso próximo exercício, exercício 10. No exercício 10, nós temos, veja o número abaixo, os números abaixo. O algarismo 4 está ocupando a ordem dos milionésimos no número 1,48, 1,048, 1,0048, 1,00048.
Milionésimo é aquele valor que está ocupando a terceira casa decimal. A primeira casa decimal nós chamamos de décimo, a segunda casa de centésimo e a terceira de milionésimo. Isso quer dizer que nós procuramos um número decimal que o terceiro número, ou seja, o terceiro número depois da vírgula, vai ser 4. Esse número é o número 1,0048. O primeiro zero corresponde à casa do décimo, o segundo à casa do centésimo e o terceiro do milionésimo. Como ele quer o número 4 ocupando a casa do milionésimo, nossa resposta correta é o número 1,0048. Nosso próximo exercício é o exercício 11. O exercício 11, ele fala: Mariana fez um bolo com 3/4 de xícara de chocolate. Esse número pode ser escrito como na forma decimal? Aqui nós temos uma conversão. Nós temos um número que está sendo representado na sua forma fracionária e nós precisamos convertê-lo para a forma decimal. Nós estudamos que a conversão do número fracionário para o número decimal se dá da seguinte forma: você divide o numerador pelo denominador. Numa fração, nós temos o traço que indica dois números. O número que aparece antes desse traço, nós chamamos de numerador, e o número que está depois do traço, ele é o denominador. Ou seja, o número 3 é o nosso numerador e o número 4 é o denominador. Ao fazer a divisão do 3 pelo 4, você vai encontrar uma resposta em número decimal. Então, isso é a conversão de fração para decimal. É uma simples divisão. Então, nós vamos dividir 3 por 4. Ao realizar a divisão, eu tenho que ter um número maior para fazer essa divisão. 3, então, não divide por 4 porque ele é um número menor do que 4. Será necessário acrescentar um zero, porque aí vai ficar 30, e 30 ele é maior do que 4, e eu posso fazer a divisão. Observe que esse zero ele não existia. Foi um acréscimo realizado por mim. Então, eu preciso lá na resposta acrescentar também um zero e uma vírgula, porque nós vamos fazer a divisão agora dos decimais. 30 dividido por 4, eu procuro um número que ao multiplicar por 4, aproxima-se do 30 sem ultrapassar. Esse número é o 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, sobra 2. 2 também é menor do que 4. Não posso continuar a divisão. Então, eu vou acrescentar mais um zero a esse 4. A esse 2, aliás. Fico com 20. 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20, 0. Concluí a divisão. Logo, o número fracionário 3 sobre 4 corresponde ao número decimal 0,75. Vamos agora para a questão de número 12. A fração 3 sobre 2 corresponde a quanto na forma decimal? Temos aqui o mesmo processo. Nós temos uma fração e vamos transformá-la em um número decimal. Ou seja, nós vamos efetuar uma divisão do numerador pelo denominador. O numerador vale 3 e o denominador vale 2. 3 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2. E 3 menos 2 sobra 1. 1 é menor do que 2, não tem como eu efetuar a divisão, então será necessário acrescentar um zero. Ao fazer isso, você acrescenta também uma vírgula na resposta. Observe que agora nós temos uma parte inteira, o número 1. Então, é necessário apenas acrescentar a vírgula, não precisamos acrescentar zero e vírgula, como foi no exercício anterior. Acrescentando a vírgula, ficamos com 10 dividido por 2.
10 dividido por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10, e 10 menos 10 é 0. Logo, o número fracionário 3 sobre 4 corresponde ao número decimal 1,5. Nosso próximo exercício. 13. O número 0,27 corresponde à fração. Vamos observar agora que vamos fazer o inverso. Nos exercícios anteriores, nós tínhamos uma fração que deveria ser transformada em um número decimal. Agora, nós temos um número decimal que será transformado em um número fracionário. Como nós podemos proceder? Em um número fracionário, nós temos um traço, antes do traço o numerador e depois o denominador. Como eu faço para escrever o numerador de um número decimal? Você vai observá-lo sem a vírgula. O nosso número decimal é 0,27. Sem a vírgula, ele vai ficar 0,27 ou simplesmente 27. 27 é o nosso numerador. Agora, como eu faço para preencher o denominador? Você vai escrever 1 e vai observar quantas casas decimais são utilizadas, ou seja, quantos números tem após a vírgula. Tem o 2 e o 7. São 2 números. Logo, você acrescenta 2 zero. O 2 corresponde ao décimo e o 7 ao centésimo. Como é centésimo, nós temos 27 sobre 100. 27 sobre 100 é a fração que corresponde ao número decimal 0,27. Quando você está trabalhando com frações e for necessário, você precisa simplificar. Simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Nesse caso, não tem a necessidade, porque o 27 e o 100 não têm um valor em comum que eu possa dividir os dois. Vamos para a próxima questão, questão 14. No exercício 14, ele diz: o número 0,075 é melhor representado pela fração irredutível. Vamos observar que ele não quer apenas que você escreva uma fração. Você deve escrever a fração e torná-la irredutível. Primeiro passo, vamos escrever esse número decimal no formato de fração. Eu vou olhar primeiro o número 0,075, desconsiderar a vírgula, eu vou ficar com o número 0075. Esse será meu numerador. Mas 0075 é a mesma coisa que 75. Então, não precisa dos 2 zeros na frente. Basta escrever no numerador 75. O denominador, nós vamos escrever o número 1 e vamos contar quantas casas decimais esse número possui. Ou seja, quantos algarismos eu tenho após a vírgula. Temos o 0, o 7 e o 5, dando um total de 3 casas decimais. Portanto, acrescentamos 3 zeros. Ficamos com 1000, quando acrescentamos 3 zeros. Nossa fração é 75 sobre 1000. Mas o exercício pede ela na sua forma irredutível. Ou seja, você terá que fazer divisões até que não possa mais realizar esse processo de divisão. Você vai dividir o numerador e o denominador quantas vezes forem necessário até que isso não possa ser feito. Ou você pode escolher um número maior e fazer menos vezes essa divisão. Como nós temos o número 25, nós temos o número 75 e 1000, nós podemos utilizar as regras de divisibilidade. Por eles terminarem em 5 e 0, nós podemos dividi-los por 25, mas também poderíamos dividi-los por 5. 75 dividido por 25 é 3, e 1000 dividido por 25 é 40. Logo, nós temos a fração 3 sobre 40 aqui. Nós não podemos continuar fazendo a divisão, a simplificação. Por quê? Porque 3 e 40 não tem um valor que eu possa simplificá-los ao mesmo tempo. Quando você simplifica, o número que você divide o numerador e o denominador deve ser o mesmo. 3 só divide por 3.
E 40 não divide por 3. Então, nós paramos o processo. Logo, o nosso valor 0,75 equivale em número fracionário a 3 sobre 40. Bom, nosso próximo exercício é o exercício de número 15. Exercício 15. Compare os números escrevendo-os na ordem crescente. Temos 20,03, 21,05, 21,12, 20,15. Bom, primeiro, nós vamos analisar os números inteiros, aqueles que vêm antes da vírgula. Nós temos 20 e 21. 20 é menor do que 21. Agora, olhando aqueles números que são 20, nós temos, depois da vírgula, 0,3 e 15. 0,3 é menor do que 15. Então, o nosso primeiro número é o 20,03, porque nós estamos trabalhando com a ordem crescente. Nós vamos pegar do menor para o maior. E depois do 20,03, nós temos o 20,15. Agora, vamos analisar aqueles que têm 21. Após a vírgula, nós temos 0,5 e 12. 0,5 é menor do que 12. Então, 0,5 tem que vir antes do 12. 21,505 é menor do que 21,12. Ficamos, então, com a resposta final. Vinte vírgula 3, 20,15, 21,5 e 21,12 como a nossa resposta da questão 15. Nosso próximo exercício é o exercício de número 16. Nosso exercício 16, ele diz: o número decimal, que é decomposto em 5 mais 0,06 mais 0,002 é. Nós iremos trabalhar agora com operações relacionadas a números decimais. Quando você está efetuando adições e subtração com números decimais, você deve entender que a vírgula deve ficar uma abaixo da outra ao escrever essa operação. Então, cada um vai ficar com a sua vírgula abaixo da outra, tanto nas parcelas, os números que você está usando para fazer a adição, como na resposta final. E é importante entender que aqueles valores que não possuem a mesma quantidade de algarismos que a sua outra parcela, você vai acrescentar zero. Exemplo, 4,52 mais 7,1. Observe que o 4,52 ele tem duas casas decimais, o 5 e o 2. Já o 7,1 tem apenas o número 1. Você vai adequar a sua resposta. Primeiro, a vírgula tem que ficar uma abaixo da outra. E como abaixo do 2 ficaria sem número, você acrescenta um zero. Agora tem a mesma quantidade de algarismos, todos os dois valores. Isso também acontece quando você está trabalhando com subtração de números decimais. Na subtração, o processo é o mesmo. Você deve escrever uma vírgula abaixo da outra. E as casas decimais que ficarem faltando, você deve acrescentar zero. Exemplo, 18,3 menos 3,42. Observe que o 18,3, ele só tem um número após a vírgula, o 3. Já o 3,42 possui dois números, dois algarismos, o 4 e o 2. O 2, ele ficaria sem número acima dele, então é necessário acrescentar o zero. Assim como o 1 ficaria sem número abaixo dele, então nós acrescentamos um zero. Quando você está trabalhando com subtração, é extremamente importante que as casas decimais acima não fiquem vazias. Então, é necessário que você acrescente o zero, principalmente quando é nos números que estão acima. Exemplo, o 3, ele não poderia ficar sem o zero depois dele, porque você não teria como subtrair do 2.
Mas o zero abaixo não faz muita diferença. Exemplo, 1 menos 0 continua sendo 1. Quando eu estou multiplicando números decimais, não tem importância na multiplicação se a vírgula vai ficar exatamente abaixo da vírgula. Você vai realizar a multiplicação normalmente como se não houvesse vírgula. Faz o cálculo sem nenhuma consideração à vírgula no início. Depois que você fizer toda a multiplicação e somar os valores que tiver que somar, se for necessário, e tiver a resposta final, você vai contar nos fatores, os números que você utilizou para multiplicar. Quantas casas decimais no total elas têm? No nosso exemplo, nós temos o 4, o 9 e o 5. São 2 casas decimais no primeiro número e uma casa decimal, dando um total de 3 casas decimais. Você vai escrever a vírgula de uma forma que ela também fique na resposta com 3 casas decimais. Ou seja, após a vírgula, nós temos que ficar com 3 números depois dela. Quando eu estou dividindo, eu tenho que igualar as minhas casas decimais. Isso quer dizer que na divisão de número decimal, é necessário que os dois números sejam decimais, se um deles forem. Então, se um deles não tiver vírgula, você vai escrever. Como no nosso exemplo, dividindo 5,2 por 2, foi necessário acrescentar uma vírgula ao 2. E você vai acrescentar zeros àquele número que tiver menos casas decimais. Exemplo, o 5,2, temos o número 2 após a vírgula. Já o número 2 não tem nenhum número, então foi acrescentado um zero a ele. Ficamos com 5,2 dividido por 2,0. Observe que agora os dois têm a mesma quantidade de casas decimais, um número após a vírgula. Agora eu posso fazer a divisão. Não é necessário utilizar a vírgula na divisão. Você vai observar o número, desconsiderar a vírgula e fazer a divisão. O 5,2 se torna 52 e o 2,0 se torna 20. Ficamos com 52 dividido por 20. Observe que a partir daí você pode efetuar a divisão normalmente, sem nenhum problema, a partir desses métodos que nós fizemos. Vamos agora ao nosso exercício. No exercício 16, nós temos que somar 5 mais 0,06 mais 0,06 mais 0,002. O primeiro passo é lembrar, soma, eu preciso ter a vírgula um abaixo do outro. O número 5, ele não tem vírgula, então nós vamos criar uma vírgula para ele. E vamos acrescentar zeros após a vírgula. Qual a quantidade de zero que eu tenho que acrescentar? 3 zeros. Por quê? Porque o número 0,002 tem 3 números após a vírgula. Então, ficamos com 5,000. Já o número 0,06, ele tem apenas 2 números após a vírgula. Então, foi necessário acrescentar uma a mais para que ele também ficasse com 3. E por último, nós temos o número 0,002. Agora que completamos todas as casas decimais que estavam faltando com zero e escrevemos os números com uma vírgula abaixo da outra, nós podemos efetuar a soma. 0 mais 0 mais 2, 2. 0 mais 6 mais 0, 6. 0 mais 0 mais 0, 0. A vírgula fica uma abaixo da outra. 5 mais 0 mais 0, 5. Resposta final da nossa questão 16, 5,062. Vamos agora para o nosso exercício 17. No exercício 17, nós temos, fazendo as operações indicadas em 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, obtém-se. Agora, nós temos uma multiplicação de 3 números. Nós vamos multiplicar os 2 primeiros números. E após essa resposta, multiplicamos o terceiro número. O nosso primeiro número é 0,1, que vai ser multiplicado também por 0,1. Quando estamos multiplicando, nós não vamos considerar a vírgula inicialmente. Vamos realizar a multiplicação sem considerá-la.
1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Realizamos agora a soma. 1 repete, 0 mais 0, 0. Repete o 0. Depois desse processo é que nós vamos escrever a vírgula. Nós vamos olhar os fatores. Os fatores são os números que nós utilizamos para fazer a multiplicação. Quantos números tem após a vírgula? Tem o algarismo 1 e 1, dando um total de 2 algarismos. Então, nós temos que escrever a vírgula de uma forma que também utilizamos duas casas decimais. Ou seja, após a vírgula tem que ficar 2 números. Então, a vírgula vai ficar entre os dois 0, porque assim nós vamos ficar com 0 e com 1 após a vírgula. Resposta, 0,01. Falta agora multiplicar o terceiro 0,1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Realizamos agora a soma. Repete 1, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. E repete o 0. Agora que nós fizemos a multiplicação, é que nós vamos observar as casas decimais para ver onde é que a vírgula vai ficar. O primeiro número, o 0,01, tem 2 algarismos após a vírgula, o 0 e 1. Já o número 01 só tem o número 1 após a vírgula. Nós temos aqui um total de 3 números após a vírgula, ou seja, 3 casas decimais. Eu vou escrever a vírgula de uma forma que eu também utilize 3 casas decimais. 3 números após a vírgula. Então, vamos escrever a vírgula entre os dois primeiros zeros, porque depois dele vai ficar 2 zeros e o número 1. Logo, a multiplicação de 0,1 por 0,1 por 0,1 tem como resposta 0,001. Concluímos assim o nosso exercício 17. Nosso próximo exercício é o exercício 18. Fazendo-se as operações indicadas em 1,8 mais 1,35 mais 1,2 menos 0,8, obtém-se nós temos aqui uma expressão numérica com adição e subtração. Adição e subtração, elas podem ser resolvidas na ordem que elas aparecem. Não tem a necessidade de você ter prioridade em alguma das operações. Então, podemos fazer os números como aparece. Podemos somar, então, 1,8 mais 1,35. Nós temos uma adição. Vou observar que a adição, a vírgula tem que ficar uma abaixo da outra. Porém, o número 1,8 só tem o número 8 após a vírgula, só tem uma casa decimal. Já o número 1,35 tem 2 números, 2 casas decimais. Então, vai ser necessário acrescentar um 0. Depois do 8, ficaremos com 1,80 mais 1,35. Agora, podemos efetuar a soma. 0 mais 5, 5. 8 mais 3, 11, escreve 1 e sobe 1, a vírgula 1 abaixo da outra, inclusive na resposta, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, 1,8 mais 1,35, 3,15. Mais, vamos subtrair agora, 2,1 menos 8,5. Nós temos que a quantidade de casas decimais desses dois números é a mesma, é um número após a vírgula, então podemos fazer a subtração. 2,1 menos 0,8. 1 menos 8 não tem como, porque ele é menor. Então, vou pegar um emprestado do 2, ficamos com 11 menos 8, 3. Como emprestamos, sobrou apenas 1. 1 menos 0, 1. A vírgula, também na subtração, deve ser uma abaixo da outra. Ficamos com 2,1 menos 0,8, 1,3. E agora vamos efetuar a soma. 3,15 mais 1,3. Observe que no 3,15 nós temos 2 algarismos após a vírgula, 2 casas decimais. Já 1,3 só tem um número, então eu vou acrescentar um 0 após esse 3, ficamos com 1,30.
3,15 mais 1,30. Vírgula abaixo de vírgula e podemos efetuar a soma. 0 mais 5 é 5, 1 mais 3 é 4, vírgula 1 abaixo da outra, 3 mais 1, 4. Resposta final, 4,45. Vamos agora para o nosso próximo exercício, exercício de número 19. No exercício 19, nós temos, veja as operações abaixo. O resultado dessa operação é 2,3 vezes 1,36. Nós temos que efetuar aqui uma multiplicação. Quando nós vamos fazer multiplicação de número decimal, nós não vamos nos preocupar com a vírgula inicialmente. Nós vamos fazer a multiplicação sem se preocupar com o lugar onde a vírgula tem que ficar na resposta final. 1,36 mais 2,3, nós vamos multiplicar 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. E agora realizamos a soma normalmente. Repete o 8. 0 mais 2, 2. 4 mais 7, 11. 1 mais 2, 3. Depois que fizemos todo o processo de multiplicação, é que vamos observar aonde a vírgula vai ficar. Vamos observar que no número 2,3, nós temos apenas o 3 após a vírgula, uma casa decimal. E no número 1,36, nós temos o 3 e o 6, dois números após a vírgula, duas casas decimais, dando um total de 3 casas decimais. Então, você tem que escrever a vírgula de uma forma que depois dela você tenha 3 números, ou 3 casas decimais. Então, a vírgula vai ficar entre o 3 e o 1. Porque aí ficaremos com 1, com 2 e com 8 após a vírgula. Logo, a multiplicação de 2,3 pelo número 1,36 é igual ao valor 3,128. Vamos agora para o nosso próximo exercício, exercício de número 20. Observe a imagem que apresenta as medidas da altura de duas amigas. A altura de Luana, a menina maior, é de Luana, é a criança maior. E nós não sabemos a altura dela. Nós sabemos que a criança menor, ela tem 1,32 m. A criança menor, ela tem 1,32 m e a criança maior, ela tem 1,32 m, o mesmo tamanho que a criança menor, mas acrescentando 0,18 metros. Ou seja, a criança maior, ela vai ter 1,32 mais 1,18. Nós temos aqui, então, que efetuar uma soma desses dois valores. Ficamos com 1,32 mais 0,18. Como os dois têm dois números após a vírgula, duas casas decimais, basta realizar a soma. 2 mais 8, 10. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Vírgula abaixo de vírgula, 1 mais 0, 1. Logo, a criança maior tem 1,50 m. Pessoal, na nossa próxima aula, nós estaremos concluindo a correção dos nossos exercícios relacionados à revisão do terceiro bimestre. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida nos procure na sala virtual.